Trilhas da Democracia está de volta para o início da sua terceira temporada, entrevistando hoje o professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, Bernardo Recupero. Bernardo, é um prazer tê-lo aqui no Trilhas da Democracia, seja muito bem-vindo, espero que nós travemos aqui um bom diálogo. E esse diálogo se inicia, Bernardo, a partir do artigo que você escreveu recentemente para o site A Terra é Redonda, intitulado 2 anos de desgoverno, um parêntese na história do Brasil, ponto de interrogação. Nesse artigo, que você inicia fazendo uma citação do filósofo italiano Benedetto Croce, nos fins do fascismo, né? Nas proximidades da derrocada do fascismo na Itália, em que ele se pergunta o que são 20 anos para a história italiana, né? E o que é um parêntese de 20 anos para a história italiana. Só que você centra a tua análise na história brasileira e, particularmente, no debate existente entre as teses defendidas por Gilberto Freire, por Caetano Veloso, no seu livro sobre o tropicalismo, a ideia de que o Brasil seria o núcleo de uma civilização dos trópicos, de uma nova civilização dos trópicos, que, de alguma maneira, também é a ideia do Darcy Ribeiro, né, a utopia do Darcy Ribeiro. Só que você se contrapõe a essa tese, a essas ideias, a partir da obra de Caio Prado Júnior, particularmente de formação do Brasil contemporâneo, e a clássica introdução, Sentido da Colonização. Né? E você finaliza o artigo dizendo exatamente isso, né? De que para que essa nova civilização aconteça, é preciso que aqueles empecilhos, né? Aqueles obstáculos estruturais apontados por Caio Prado sejam removidos. Né? Eu te pediria, então, para socializar junto aos nossos ouvintes e telespectadores esse teu artigo, né? O raciocínio, os argumentos que você apresenta nesse artigo. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Opa, eu que agradeço, é um prazer estar com vocês nas Trilhas da Democracia. E deixa eu explicar um pouco, né, o porquê do artigo. O site A Terra Redonda, né, que foi criado, né, junto com o governo Bolsonaro, né, até o nome do site é claramente uma referência, né, a posturas, né, terraplanistas, né, que infelizmente são muito comuns no Brasil atualmente. Por conta, né, dos 2 anos do governo Bolsonaro, decidiu fazer uma série, né, de artigos, né, de balanço desse governo. A minha área, na verdade, é especialmente história do pensamento político-social brasileiro. Então, o balanço que eu posso fazer é um balanço um pouco mais nesse sentido. Ou seja, como entender, né, o governo Bolsonaro num quadro maior, né, da história brasileira, das orientações principais que a gente pode até encontrar, de alguma maneira, relacionadas ao pensamento político-social brasileiro. E me veio à mente, justamente, essa observação do Benedetto Croce, né, um filósofo, né, italiano, né, que no final, né, da Segunda Guerra Mundial vai justamente sugerir que, no fundo, né, o fascismo, né, seria uma espécie de parêntese da história italiana, né, uma história de uma civilização secular. E é interessante que a gente percebe que esse tipo de raciocínio aparece, né, de maneiras variadas, né, em outros autores, por assim dizer. Até o Joe Biden, né, que vai tomar posse hoje, né, de alguma maneira, né, ele foi eleito, né, numa campanha em que, no fundo, sugeria, né, que, no fundo, o que ele queria era trazer, né, os Estados Unidos de volta à normalidade, à decência. Né? E é mesmo aqueles que dizem que o próprio Bolsonaro seria uma espécie de presidente incidental. Né? O que eu acho que esse tipo de raciocínio tem em comum, né? Tem um lado até
reconfortante é sugerir que, no fundo, esses governos, né, desde o Mussolini, Trump, Bolsonaro, seriam como que exceções, né, dentro do curso normal das histórias desses países. Agora, é óbvio que a história brasileira é diferente, né, diferente da história italiana, da história dos Estados Unidos. Não dá para dizer, não dá para apelar, né, mesmo que também no caso do Croce, né, a civilização ele vai ter que fabricar um pouco, pensando, né, nos romanos, coisas do tipo, mas não dá para pensar propriamente numa civilização antiga no Brasil. Mas é interessante que, desde o modernismo, né, existe, né, no fundo, essa ideia que haveria uma potencialidade de se criar uma civilização dos trópicos, original, com uma contribuição particular para o mundo.